depressão bipolar, que às vezes os Ok. pacientes ficam meio confusos assim. Ok. Depressão maior é um termo que os americanos usam um pouco mais. Ela é um pouco menos usada dentro do nosso contexto. A gente brinca que americano é tão chato que eles têm um sistema deles de classificação de doenças, né? Chamado de DSM. No Brasil a gente usa mais ainda o CID-10, que é aquele código, quando você tira um atestado, o médico coloca uma letra, um número ali. Mas bem, a depressão maior, a gente poderia dizer que é a depressão clássica, ou uma depressão unipolar de intensidade mais significativa, importante, onde o paciente tem todos aqueles sintomas que a gente mencionou: tristeza persistente, falta de prazer, choro, diminuição da vontade, esquecimento, alteração do sono, apetite, pessimismo, pensamentos negativos, ideias de morte, prejudicando a vida profissional, acadêmica e gerando muito sofrimento por um tempo prolongado. A depressão bipolar, ela é uma depressão que o nome já fala. Você vai ter o quê? 2 polos. Aí tem gente que fala assim: eu sou bipolar, eu acordo de um jeito e depois no outro dia, né, na tarde eu estou de um outro, ou no outro dia estou de um outro jeito. Até existem transtornos bipolares assim, mas raríssimos. São chamados de cicladores rápidos ou cicladores ultra rápidos. Agora, geralmente a depressão bipolar, ela tem uma característica que a unipolar ou a depressão maior não tem, que é o paciente ter um período longo onde ele fica o contrário da depressão. Então, a gente disse todos aqueles sintomas da depressão. Aí tem um outro sintoma que a gente não disse, que é interessante na depressão bipolar, a gente mencionar: a libido geralmente cai. Então, às vezes o paciente fala assim: eu não quero tomar esse remédio porque vai cair meu desejo, minha libido. A libido já caiu, ele já está deprimido e já caiu, então assim, e vai melhorar se ele melhorar a depressão. Mas voltando, então a depressão bipolar você tem a euforia, tudo contrário da depressão maior, nessa fase de euforia. O que ele sente? Então a libido aumenta demais, o paciente começa a ficar hipersexualizado, erotizado. Então eu lembro de uma paciente uma vez que o marido dela foi no consultório lá em Belo Horizonte, onde a gente tinha o hospital escola, a residência. Aí o marido dela falou: doutor, não estou aguentando minha mulher, ela quer todo dia, toda hora. A paciente, ela estava falando sem parar. Na depressão a gente não falou que o paciente fica mais calado, quieto. Então na euforia, ele está com um sexo elevado demais, sexualidade aumentada, ele está falando sem parar. Então tem gente que fala assim: nossa, fulano está falando sem parar, igual um rádio de pilha, não para, o tempo todo, pensamento muito acelerado. Ele começa a ter autoestima elevada. Na depressão não é autoestima rebaixada, começa a ter autoestima elevada, ele acha que é o rei, a rainha da cocada preta, né? Então assim, ideia de grandeza, de poder, e ele quer fazer um monte de coisa. Na depressão você não quer fazer nada. Outra coisa, ele passa a ter uma necessidade maior de comprar às vezes. Ele gasta mais, porque ele está grandioso, o dinheiro nunca vai acabar, né? Eu vou dar conta de resolver isso, resolver aquilo. Ele se envolve em mais situações de risco, ou seja, ele fica mais corajoso, exaltado, impulsivo. E o paciente geralmente deprimido é mais retraído, ele não se arrisca, né? E o bipolar, ele entra nessa situação de euforia. Alguns quadros de depressões bipolares que vai ter essa fase de euforia chegam a ser tão graves que o paciente começa a ter mesmo delírios. Às vezes o quadro até fica difícil de diagnosticar naquela fase aguda como a esquizofrenia. O paciente está tendo alucinações e delírios muitas vezes diferentes da depressão maior, onde o paciente tem o quê? Delírios mais de culpa, né, de ruína. Então na depressão bipolar, na fase de euforia, aí você tem aqueles delírios muitas vezes de poder. Eu tinha uma paciente que falava que era sócia do Aécio Neves, apesar do Aécio Neves estar em baixa hoje, né, mas na época estava em alta. Tinha um outro que falava que era sócio do Bill Gates, que tinha muito dinheiro e tal, então ficava muito megalomaníaco. Essas depressões bipolares, elas são mais graves, porque quando acaba essa euforia, o paciente entra numa depressão muito profunda, numa melancolia intensa. Tem um filminho da década de 90, chama Mr. Jones, né, que é com aquele ator que fez Uma Linda Mulher, Richard Gere, né? Esse filme é bem interessante, que ele mostra essas duas fases. Embora hoje a gente tenha tantas informações, vídeos, seriados também sobre o mesmo, mas mostra um pouquinho disso. Depois daquela fase que ele ficava muito corajoso, falante, né, alegre em excesso, sexualizado,
ele entra numa depressão profunda onde ele não quer o quê? Tomar banho, ele não quer encontrar ninguém, ele não quer conversar com ninguém, e aí a chance de suicídio é maior. As depressões bipolares geralmente são mais graves que as depressões unipolares, com uma depressão maior. Então, depressão bipolar é uma depressão onde o paciente obrigatoriamente ele vai passar alguns dias ou semanas em fase de euforia, depois ele fica bem ou ele entra numa depressão profunda. Então você vai oscilar entre o bem demais e o mal demais. E a depressão maior ou depressão unipolar, ela é uma depressão que você oscila entre o normal e o para baixo, nunca bem demais. Lembrando que, como a gente disse, geralmente isso dura dias ou dura semanas. Não é uma coisa de um dia mudar tão rápido, embora existam esses casos raros de cicladores ultra rápidos, né? Essa denominação de pacientes que realmente variam demais esse humor nesse aspecto, né? E qual que é a contribuição do fator hereditário? Que a gente já falou bastante das questões que podem influenciar, mas assim, o percentual mais ou menos de quanto que contribui no fator hereditário nesses casos. Ok. Para você ter ideia, se eu tenho na família alguém que tem depressão, parentes de primeiro grau, eu geralmente tenho até 4 vezes mais chances de desenvolver a depressão do que aquele que não tem ninguém na família de primeiro grau com depressão. Ou seja, há uma herança sim, de uma carga genética que me predispõe. E isso é mais importante se eu já tenho outros fatores de risco. Vamos supor, a gente não falou que a mulher tem 2 a 3 vezes mais depressão que o homem? Então, se eu sou mulher e eu tenho minha mãe, meu pai, eu já estou com o quê? 2 fatores de risco. O genético e o do sexo feminino. Se eu, além de ser mulher, além de ter uma genética, eu também estou num ambiente hostil de trabalho, eu tive perdas grandes recentes, isso já me leva a ter o quê? Mais fatores de risco. Isso aumenta muito mais. Então, um paciente, quanto mais fatores de risco ele tiver, como hereditário, maior a intensidade em geral da doença, mais episódios durante a vida, maior necessidade de tratamento, que nesse caso muitas vezes vai ser continuado. Agora a gente vê como que as pessoas são preconceituosas, né? Geralmente, as pessoas elas não ficam com preconceito de ir no cardiologista e usar remédio a vida toda, né? Mas fala que é para ir no psiquiatra e na psicóloga. Eu não, que ele é médico de doido. Na verdade, os quadros gravíssimos da psiquiatria, da psicologia, onde o paciente perde o juízo, são a menor parte. A gente poderia falar, grosso modo, aí, sem medo de errar, que 90% dos pacientes que vão nos nossos consultórios são pacientes com transtornos de depressão, de ansiedade, de estresse. A gente cuida tão bem dos outros órgãos e cuida mal do cérebro, que é o mais importante. Já percebeu, por exemplo, Lilian, quando o paciente tem morte cerebral, o pulmão está funcionando, o coração está funcionando, o rim está funcionando, pode doar córnea, mas adianta alguma coisa? Não, pode doar tudo. Morreu o cérebro. E a gente trata mal o principal órgão do corpo que controla tudo, que é o cérebro, que é feito também de emoções, sentimentos. Então é o que a gente tinha que mais tratar bem. Não, eu vou no psiquiatra sim, no psicólogo sim, eu tenho que tomar medicação a vida inteira, eu estou feliz porque eu funciono, minha esposa está satisfeita, meus filhos estão felizes, eu estou trabalhando bem, e a gente trata mal. E para piorar, a depressão, ela acomete as pessoas num momento, não sei se a gente vai falar dessa parte daqui a pouquinho, num momento mais produtivo da vida. E a gente vai mencionando isso depois para a gente entender essa gravidade. Pode falar. Ok, então vamos pegar carona aí, olha só que interessante. Geralmente, quando você tem, por exemplo, um problema de infarto, AVC, câncer, tem quadros em outras idades? Claro que tem, mas em geral é onde? Na terceira idade. Então, na terceira idade, em geral, é que acontecem os infartos, derrames e a maioria dos tipos de câncer. No entanto, nessa idade, eu já estou aposentado em geral, meus filhos já estão formados, minha vida já está equilibrada, beleza. Vamos brincar que aqui o que vem daqui para frente é lucro, né? Isso só para a gente entender. Só que a depressão, ela comete principalmente as pessoas entre os 18 e 29 anos. É a fase da vida que a gente estava mais o quê? Produtivo. Que a gente ainda não construiu um patrimônio, que a gente tem que zelar pela família, pagar a escola dos filhos, comprar remédio para os outros.
Então a gente precisa estar bem. Já pensou uma doença te afetar e tirar sua energia, sua capacidade de funcionar, justamente na época que era que você tinha mais potencial, que mais precisava? Que você precisava conquistar seu espaço, assegurar ele no mercado de trabalho, ter uma boa formação, constituir e ali estruturar a tua família. E como que eu agora lido no momento que eu mais precisava estar bem? Ou seja, a depressão é uma das doenças hoje no mundo, se não for a principal, ela está aí em segundo lugar, que mais prejudica funcionalmente e financeiramente as pessoas. Prejudica as empresas porque a pessoa deixa de trabalhar no momento que ela tinha um maior potencial. Prejudica as famílias porque ela estava no momento para sustentar, estruturar e construir a sua vida. Prejudica o Estado porque ele tem que afastar um monte de pessoas e pagar ali o auxílio-doença, os seguros ou as previdências, para aquela pessoa que estava no momento do ápice da vida profissional dele. Ou seja, é uma doença que custa caro. Até mesmo porque, como a gente está dizendo, ela não vai melhorar de uma semana para outra. Ela vai começar a melhorar depois de algumas semanas, precisa se preparar para voltar psicologicamente depois para o mercado de trabalho, para os estudos ou para a família. Ou seja, é longa a recuperação. Então é uma doença que custa caro mesmo. E não é uma doença de rico. Para vocês terem ideia, antigamente se falava isso, né? Fulano está com doença de rico, está com depressão. As pesquisas mostram hoje que as pessoas mais pobres, elas têm mais depressão do que as mais ricas. E logicamente, porque além do aspecto genético, como a gente disse, tem um aspecto também do ambiente. O ambiente da pessoa que passa mais necessidade é mais hostil. Então a gente não pode levar em consideração esses preconceitos ou falas falsas do passado.